Dom de profecias versus ministério profético. Afinal de contas, existem profetas nos nossos tempos? Sim ou não? Essa briga não acaba? Bem, neste vídeo eu vou mostrar para você, vou tentar mostrar para você pelo menos que sim, o dom de profecias é um dom para hoje e sim, o ministério de profetas também é um ministério para hoje, as duas coisas, porque elas têm que andar juntas. Bom, fique comigo até o final para você entender o que eu quero dizer. Em Efésios capítulo 4, Paulo vem falando a respeito dos dons que Deus deu aos homens, por intermédio de Jesus. E aí no versículo 11 ele fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, veja só, ele vem falando sobre os dons que foram dados, e aí ele vai completar dizendo que eles foram dados para que todos cheguem ao pleno conhecimento da glória de Deus e a estatura de varão perfeito em Cristo. Então, foram dados os dons para que as pessoas sejam essas coisas. Ah, não, ele está falando de dons, então isso é dom. Bem, não existe um dom de apóstolo, não existe em lugar nenhum um dom de evangelista, não existe um dom de pastor, são ministérios, tá certo? Então, você falar, não, aquele falou de dom de profecia, não, ele falou de ser um profeta, assim como ser um apóstolo, ser um pastor, ser um evangelista, ser um doutor. Então, ele falou que Deus deu dons para que as pessoas sejam, ok? Então, o dom é dado para que você seja alguma coisa. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, também ele fala isso. É dito assim, no versículo de número 28 e 29. E a uns pôs Deus na igreja, primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? Isso é uma pergunta. São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Então veja bem, ele fala aqui de dons, ele vem falando no capítulo 12 inteiro sobre dons que Deus deu, e ele fala sobre esse ministério de ser. Ora, ele dá uma misturada aqui, é verdade, sobre o ministério e o dom, mas não existe um dom de apóstolo, é um ministério de apóstolo. Então ele fala que foi dado esses ministérios, o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, o ministério de doutores, e aí ele vai falando sobre dons de milagre e outros dons. Ele cita profetas, não dom de profecia, assim como ele cita apóstolos. Então, se o apóstolo é um ministério, o profeta também é um ministério. E olha, profeta não está junto da parte dos dons, está junto da parte dos ministérios. Apóstolos, profetas, doutores, certo? Então, ele fala disso aqui como sendo um ministério. Lá ainda em 1 Coríntios capítulo 14, 29, ele fala o seguinte, falando sobre a ordem no culto, que o culto tem que ter uma ordem, que tem que ter uma decência, tem que ter uma organização. Quando ele fala sobre as pessoas estarem falando ao mesmo tempo, ele fala sobre aqueles que falam em línguas, e no versículo 29 ele diz, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Veja, ele diz profetas, pessoas que são profetas, que têm esse ministério de profetas. Ele não trata a questão de profeta apenas como sendo um dom. Ele fala assim do dom de profecia em vários lugares, inclusive aqui, no capítulo 14, ele está falando sobre a importância do dom de profecia, sobre o dom de línguas, que o dom de profecia é mais importante. Porém, ele trata como sendo profetas as pessoas que falam em profecia, e não como sendo usuários do dom de profecia. Percebe que existe uma diferença enorme nisso? Lá em Atos capítulo 13, versículo 1, para a gente ter uma ideia de que isso era algo natural, que esse ministério era algo comum, que as pessoas viviam e eram tratadas dessa forma. Lá no capítulo 13, versículo 1, é dito assim, e lá na igreja que estavam em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca e Saulo. E Deus vai utilizar essas pessoas aqui, esses profetas e doutores aqui, para ungirem o Paulo para uma missão, o Paulo e o Barnabé, eles vão saírem daqui. Esses são os profetas que vão ungí-los para o apostolado. Deus utiliza esses profetas. Percebe? É tratado aqui como sendo algo natural. Também lá no capítulo de número 21, Paulo está indo para Jerusalém, ele está a caminho de Jerusalém, e ele para na casa de Filipe, um dos 7, o evangelista. E é dito no texto assim, que o Filipe ele tinha 4 filhas, que elas eram donzelas. No versículo 9 diz que elas profetizavam. Então ele tinha 4 filhas, donzelas que profetizavam. E no versículo 10 é dito assim, e demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então ele fala sobre as filhas do Filipe profetizavam.
elas estavam profetizando, elas não são chamadas de profetas. Talvez elas só estavam profetizando, como em muitos casos, nós vemos na Bíblia, outras pessoas que simplesmente profetizaram durante um período de tempo. Mas o Ágabo é tratado como profeta. Esse era o ministério dele. Ele era reconhecido assim. Eu sei que muitas pessoas não querem aceitar isso, né? Elas preferem brigar com a Bíblia, porque a Bíblia trata isso, ela está falando sobre isso. A Bíblia está claro que existe sim, naquele tempo, no tempo dos apóstolos, as pessoas eram profetas, tinham os profetas lá, não era no Antigo Testamento, não era lá atrás, era no tempo dos apóstolos, tempo da igreja, o Ágabo, esses profetas que ungiram Paulo, tempo da igreja, eles são profetas. E os apóstolos vão tratar na questão dos profetas. E muita gente não quer aceitar ainda. Eu sei que não querem aceitar por quê? Porque muitas pessoas utilizam o nome de profeta para fazer coisas terríveis, para se aproveitar dos crentes da igreja, para levar dinheiro, para escandalizar, para fazer tudo que não presta. Mas isso não pode tirar, não pode invalidar o nome, o ministério de profeta. Porque também existem vários falsos pastores que escandalizam, que envergonham o nome da igreja, que enganam a muitos. E aí nós vamos dizer então que o ministério de pastor não é mais para os nossos dias, já que existem tantos falsos pastores? É claro que não. Lá em 1 João, na primeira carta do apóstolo João, no versículo 4, ele fala assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por que João precisava tratar a respeito dos falsos profetas? Aliás, não foi só João que tratou. Paulo também, Pedro também tratou dos falsos profetas. Por que eles tiveram que tratar sobre os falsos profetas? Porque existiam também os verdadeiros profetas e as pessoas tinham que identificar quem era falso e quem era verdadeiro. Entende? Isso não é uma coisa nova. Nós vemos lá no Antigo Testamento inteiro. Em várias ocasiões, nós tínhamos um profeta verdadeiro e falsos profetas profetizando aquilo que o povo queria ouvir. Mas tem muito texto que fala sobre isso, onde havia um bom profeta, um profeta verdadeiro, pregando as palavras de Deus, que eram palavras geralmente de arrependimento, que eram palavras de confronto com o povo, e existiam os falsos profetas que estavam mentindo, dizendo só que o povo queria ouvir. Isso era comum, e ainda é comum nos dias de hoje. Essas coisas acontecerem não pode invalidar os profetas verdadeiros. Por isso que todos os apóstolos falaram dos falsos profetas, para que a gente identificasse quem eram os falsos profetas, mas também a gente saber quem são os verdadeiros profetas, ok? Então, dom de profecia, existe o dom de profecia, mas se você recebe o dom de profecia, não é evidente que você é um profeta? Não é evidente que se você utilizá-lo, porque a palavra ministério significa serviço. Então, existem os dons. Se você recebe certo dom e você o utiliza na obra, logo você não exerce um ministério. Então, se você recebe dom de profecia e você exerce esse dom, logo você é também um profeta, certo? Dom de profecia, sim, existe. Claro que sim, claro que é para os dias de hoje. Mas o ministério profético também é. Claro, depende se você, que recebeu o dom de profecia, deseja ser um profeta, quer exercer essa função de profeta. E aí você tá certo? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha, deixa para mim um comentário e até um próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.